Sertãozinho Produções, registrando aí o 10º aniversário da Igreja Evangélica Mundial nos Braços do Pai. E nesse momento, vamos aí ouvir a palavra de Deus com o pastor evangelista Jackson. Ele que está aí administrando a palavra nessa linda festa de aniversário da Igreja Evangélica Mundial nos Braços do Pai. Nesse momento, a nossa irmã missionária Creide está aí orando para o pregador dessa noite, nesta linda festa maravilhosa. Sertãozinho Produções, aí na cobertura, registrando a todos os momentos. A nossa irmã missionária Creide está aí se posicionando para fazer esta oração a favor do nosso pregador. O teu servo, Senhor. Oh, Jesus amado, eu chamei, ó Pai, neste momento, Pai, e já não mais ele, mas o Senhor, através da vida deste teu servo. Pai querido, usa a mente dele, Senhor. Usa o coração, meu Deus. Tem entendimento, sabedoria vinda do Senhor para o teu servo. Pai querido, que ele consiga transmitir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou no coração dele, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já deu a direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa, ó Pai, o teu servo nessa noite. Usa, Senhor Deus, a boca do teu filho, Senhor. Usa, ó Pai, os olhos do teu filho, Senhor. Usa, Senhor Deus, a mente e o coração, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua igreja esteja como terra seca, sedenta da tua palavra, Senhor. Que eles venham conseguir, Senhor, cada um de nós venha conseguir, Senhor, entender, Pai, a tua palavra nessa noite. O ensinamento que vamos ter de ti nessa noite, através desse teu simples servo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, cobre ele com teu sangue agora, Senhor. Envia anjos para guardar este lugar, Senhor. Oh, Pai querido, anjos, Senhor, com espadas para estar impedindo todo o desviar da tua palavra, Senhor. Tira todos os tampões dos ouvidos, esses tampões espirituais, Senhor, para que tua igreja venha ouvir a tua palavra, Senhor. Venha ouvir esse ensinamento dessa noite, meu Deus. Pai, tira as escamas dos olhos, as escamas espirituais, que pelos olhos da fé a tua igreja possa contemplar, Senhor, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor colocou no coração do teu servo para transmitir à tua igreja, ao teu povo, Senhor, que aqui estão para te adorar, Senhor, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, abençoa teu filho, Pai querido. Abençoa as mãos que vai estar desfolhando a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, as cordas vocais do teu filho, Senhor. E em nome de Jesus, eu repreendo toda alergia. Em nome de Jesus, que ele consiga falar nitidamente para o teu povo. Pai querida, que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor está neste lugar. E que o Senhor receba aqui, Senhor Deus, as palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus. Oi, irmãos, pode sentar, fica à vontade. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Essa noite tão maravilhosa. Oh, minha amada Trindade, eu tropeço em tudo. Eu sei que vocês estão observando. É que ela tem o costume de dizer, cuidado. Cuidado onde você coloca o pé. Mas é maravilhoso estar aqui nessa noite, gente. Nesses 2 dias apenas que eu estive aqui, conhecendo uma pessoa aqui super maravilhosa, conhecendo outra pessoa maravilhosa, pastor Alfonso, não, Alfredo, eu sempre confundo ele. E por falar daquela criança Valdivino, da missionária igreja, a gente não pode falar porque são crianças que convivem com a gente há muitos anos. São tantas coisas, né, meu amado? Então essa noite, gente, é uma noite assim tranquila. Não precisa ficar agitado. Lembra?
Jesus, ele sempre foi tranquilo. Ele sentava em todo lugar. Olha, foi o homem que mais sentou para poder pregar. Ele sentava no monte, ele sentava na rua, ele sentava e escrevia na areia. Então não tem do que a gente estar muito preocupado esta noite. Tranquilize os nossos corações. E ao lado dessas pessoas tão maravilhosas assim, eu ontem ouvi o pastor Alfredo. Ele chegou, estava eu e o meu pai na fé, o pastor Dejaí. E ele chegou assim, deu um abraço tão grande. Lembra, pastor? E o Senhor disse assim: evangelista Jackson, você conhece felicidade? Se você conhecer algo mais que felicidade, é o que eu estou sentindo nesta noite. Então, diante disso, há uma comunhão, há uma integração dos irmãos. É o que o meu pastor disse antes: amai uns aos outros, abraçai. E esse ato maravilhoso nesta noite do nosso irmão, do nosso pastor Claudivino, isso, gente, é que engrandece o Evangelho do Senhor. Isso é que realmente faz a diferença entre aquele que ama, aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. Se quiser deixar bem baixinho, para mim pode se desligar também, não tem, pode deixar bem baixinho, bem fraquinho do lado dele. Você fala aí para mim, não vai ter. Aí, ótimo. Obrigado, meu querido. Então tudo isso é que nos edifica, nos vivifica a ter uma vida na presença do Senhor Jesus. Por isso eu posso dizer assim, que a paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja na vida de cada um de vocês nessa noite e nas noites seguintes e nos dias posteriores, e tudo aquilo que está em vossos corações, Deus fará ser edificado e ser concluído no tempo dele. Não faltem com paciência, tenha paciência, seja perseverante em tudo aquilo que você tem colocado. Jovens, confia no Senhor como vocês estão confiando. Acredite neste caminho que vocês estão seguindo. Amém, meus amados? Esta noite é a noite de festa, já é o terceiro dia, é o encerramento, e esse tema diz: aí vem o noivo. Então, quando fala que aí vem o noivo, não tem nada melhor do que o relacionamento do noivo com a noiva. No nosso campo material, aquele que quando conheceu a sua noiva, e no dia do casamento, olha que maravilha, no dia que você encontrou a sua amada, e daí os tempos se mataram, porque a nossa vida há um processo, como há o nascimento, o crescimento e há a morte, como na parte espiritual, a criação de Deus, a salvação, e a vida, e a redenção. Então tudo na vida há um começo e há um término. Mas quando se ama, quando se tem um noivo, espera por ele, principalmente quando esse noivo é o Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando nessa noite para uma igreja sábia. Eu estou falando para essa noite para pessoas que já estão carimbadas com o passaporte da salvação. Assim eu creio. Mas mesmo que nós estamos com a passagem carimbada e comprada, na estrada, esse trem da vida, ele pode descarrilhar. Ou nós podemos muitas vezes estar nesses vagões e muitas vezes descer uma parada. Porque quando nós estamos nessa caminhada, é como nós estamos no trem da vida. Ele tem um início, mas ele tem um término. E esse término é o encontro com o noivo. É a parada final para a glória, para a entrada da porta do reino. E há muitas pessoas que caminham de vagão para vagão. E nesses vagões do trem nós encontramos muitas pessoas. Nós amamos muitas pessoas. Nós nos relacionamos com muitas pessoas. E há pessoas que elas participam em nossa vida,
Há pessoas que nós contamos segredos mais íntimos da nossa alma. Há pessoas que nós colocamos todo o nosso relacionamento. Mas nesse vagão, nesse trem da vida, há também pessoas que nós não conversamos muito. Nós amamos, mas não relacionamos, não conversamos muito. Assim como na igreja do Senhor. Existem muitas pessoas, mas tem algo que nos apega mais, não que nós nos amamos os outros. Tem alguém que participa mais com a gente das nossas lutas e dos nossos momentos. Não que aqueles que não falam conosco não torçam para o nosso sucesso, para a nossa felicidade. Aleluia. E nós somos seres humanos. Então o que eu quero dizer é que nesse trem da vida, nós devemos permanecer em todos os vagões. Mesmo que você vá perto da casa das máquinas ou volte no último vagão, não desça em parada nenhuma. Porque tem muitas pessoas que vão descer, vão achar paradas, vão achar coisas lá fora, coisas frutíferas que agradam a alma, e vão descer. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita. O Senhor Jesus não está nos convidando, Ele está dando uma ordem aos seus discípulos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Aleluia, meu! E Ele diz que são muitos os que entram por ela. Muitas pessoas que estão nesse vagão, nesse trem, começam a observar coisas lá fora que alegram a sua alma, alegra a concupiscência da carne, os desejos do coração, o pecado. E eles começam a se influenciar com aquilo. E é nessa hora que nós damos brecha, que o inimigo ele tenta até que ele nos coloca a sair fora desse vagão. E quando nós saímos, irmãos, é uma tristeza, porque o trem não para mais, ele continua caminhando. Então todos aqueles que saíram do vagão fora, anda dentro deste vagão, não há problema. O vagão simboliza todos os ministérios mundiais. Se você sai de um ministério por qualquer motivo, não saia da presença do Senhor Jesus, permaneça. Mesmo que você saia do vagão, simboliza, você muitas vezes não está contente, não está satisfeito. A doutrina muitas vezes não te agrada. Perdoa, ora pelo nome de Deus, para que você venha fixar neste vagão. O trem da vida continua, e nós somos os passageiros. Então que nesta noite, cada passageiro que está aqui, eu venho pela boca de Deus, eu venho como carteiro. Lembra, meu pastor? O carteiro. Eu nunca esqueci disso. O que é que o carteiro traz? Cartas. E o que é que essas cartas contêm? Respostas de tudo aquilo que vocês têm colocado como petição na presença do Senhor, seja material ou seja espiritual. Esta noite, meu querido, é o terceiro dia da festa. E a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Jesus estava sentado porque estavam perseguindo o Senhor Jesus, queriam matá-lo. E Jesus, para entrar naquela festa, os discípulos disseram: mestre, vai para a festa agora, vai pregar a palavra do povo. Jesus olhou e falou: olha, os escribas querem, os fariseus querem me matar. Aí Jesus saiu. Mas Jesus é daqueles que, mesmo querendo matá-lo, ele não deixa de levar mensagem salvadora. Então a Bíblia diz que Jesus foi no oculto. Jesus foi no oculto e Jesus se assentou num cantinho lá, disfarçado. Mas no último dia da festa, o Espírito Santo grita dentro do Senhor Jesus, e ele levanta de uma vez só, e ele grita, ele não fala, ele grita: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Glória a Deus. Então muitas das vezes tem alguém te pressionando, tem alguém querendo te machucar, te magoar. Saia no oculto com o Senhor Jesus. Mas na hora que você receber o poder do Espírito, levanta e grita: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aí Jesus também, para completar o tempero da coisa,
saber quem ia seguir o Senhor Jesus, olha o que ele fala. Porque muita gente fala, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, tudo está no controle de Deus. Mas a vida dele está bagunçada. A boca dele está bagunçada. De falar, de criticar, de inveja, de ira. Mas ele tem que fazer o que? Uma purificação. Eu também era assim. E cada dia eu estou me purificando, mas eu acho que eu tenho que me purificar cada dia mais. Mas cada dia Deus vai trabalhando na vida da gente. Quando você tem humildade, pastor, quando você tem humildade, você fala, Senhor, eu estou pecando dessa parte, eu não estou curado, me cura. Tem que ter humildade, tem que se abrir. Afinal de contas, o próprio ministério diz nos braços do Pai. E quando você se coloca nos braços do Pai, o Pai começa a te acarinhar. E o Pai começa a tirar aquelas coisas ruins que tem de você. Falar, filho, eu te amo de uma forma tão especial. Para que essa raiva? Para que essa raiva do teu irmão? Para que essa amargura no teu coração? E aí você começa a receber essa pureza. Aí você começa a receber aquela coisa gostosa. Aí você começa a viver realmente a espiritualidade de Deus. Mas Jesus disse assim: aquele quem crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus não disse assim, aquele que crê em mim de boca, e que fala, mas na hora do aperto da vida, na hora da tempestade, na hora da doença, na hora da morte, reclama, murmura. Não. Jesus disse, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, conforme a palavra diz, ele diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quer dizer o quê? Que o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo opera em você. Agora vai depender de você fazer a sua parte. Amém, meus amados? Que essa noite seja uma noite assim, não uma noite de expectativa. O que o pregador vai falar ou deixa de falar não importa, mas que seja uma noite de avivamento, seja uma noite assim de você vigiar, de você buscar, de você permanecer neste caminho maravilhoso que você está. Eu nesse ministério aqui, nesses 2 dias, eu aprendi muitas das coisas. Eu sou também, como meu irmão pode vir, uma criança que precisa aprender. E quando vê tantas pessoas sábias, um ministério jovem desse, eu rogo a Deus. E é por isso que eu peço uma salva de palmas ao nosso Deus na vida de cada um de vocês. Amém? Então nós vamos se levantar e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 25. Amém, meus amados? E vamos ler a palavra do Senhor. Vamos meditar cuidadosamente. O pastor Alfredo falou, irmão Jackson, como você veio de Campo Grande, hoje é o último dia, e você pode ficar até 10, 11 horas, meia-noite, que os irmãos não importam com isso. É verdade, pastor? Não gosto da brincadeira. Isso é para que as pessoas se sintam tranquilas, não fiquem preocupadas. Amém, meus amados? O tema da nossa mensagem de hoje, aí vem o noivo. Olha, a expectativa, os preparativos que nós temos que fazer, porque não é qualquer noivo, é o Senhor Jesus de Nazaré, o Rei da Glória e o Príncipe da Paz. Aleluia, amém, meus amados? Isso significa o quê? A importância de mantermos vigilantes e preparados para a volta do Senhor Jesus. Manter vigilantes e o quê? E preparados. Digam assim, mantermos vigilantes e preparados para a volta do Rei da Glória, o noivo. Aleluia. Amém. Então vamos meditar na palavra do Senhor. O sermão profético, irmãos, uma coisa, esta é uma noite profética, por quê? Porque o sermão do Senhor Jesus é profético. E essa é a noite poética, porque depois que terminar, o servo do Senhor vai trazer um poema de adoração a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor:
Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 ao versículo 13. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes, ou seja, loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo ou o esposo, todas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite, olha que estava tudo escuro de madrugada, o silêncio na cidade, o silêncio na terra. Aí a Bíblia diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Olha que coisa. Aleluia! Coisa maravilhosa. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Foi aquele levantar, aquela agonia, aquela correria, aquela coisa maravilhosa dentro do coração. Mas escuta o que aconteceu, foram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às imprudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes, olha, as prudentes são sábias. Elas responderam dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Agora saem as loucas. Elas deviam ficar paradas esperando o Senhor Jesus para pedir perdão. Elas não tinham azeite, mas olha o que aconteceu. E vendo elas indo comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Aqui dá uma tristeza na gente, né? Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as que foram comprar, as imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, o noivo, respondendo, disse: em verdade vos digo que não a vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem te vir. Amém? Vamos assentar. E ao assentar, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória. Amados e queridos irmãos, ontem esteve aqui o meu pai da fé, o pastor Dejair, e trouxe a mensagem, e hoje há continuidade daquilo que nós temos que viver nos preparando a cada dia. O noivo pode tardar, mas nós temos que estar prontos. Porque se nós entramos num ministério como esse, nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, e tudo que há em nós pertence a Ele. A nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos objetos, as nossas condições. Então nós temos que ser muito simples em falar das coisas do reino, comparando com as coisas materiais, porque tudo é dádiva do Senhor. Tudo aquilo que tu tens e tudo aquilo que eu tenho. Glória a Deus. Consagra todos os dias a tua vida. Consagra tudo ao Senhor. Consagra a tua alma, o teu corpo, a tua casa, a tua esposa, os teus bens, os teus animais, o teu quintal, o teu quarto, a tua cozinha. Jesus age dessa maneira. Jesus quer que você tenha uma vida completa e repleta das suas bênçãos, da observação do Senhor Jesus. É de tudo aquilo que Ele tem cuidado, tem zelado. No Evangelho de João, por exemplo, Jesus diz ao Pai: Pai, eu não estou mais no mundo, porque eu não sou do mundo, meu papai. Eu não sou do mundo, eu não estou mais no mundo. Mas aqueles que são nós, aqueles que tu me deste, eles estão no mundo. Olha a preocupação que o Senhor Jesus tem por cada um de vocês, por cada um de nós. Jesus está no reino, mas lá Ele está ligado. Ele diz: Pai, eu não estou mais no mundo, mas aqueles que o Senhor me deste estão no mundo. Ele fala: papai lindo. Ele fala com um carinho tão grande com o Pai, porque Ele está à direita. Ele está à direita do Pai. Então Ele diz: papai, aleluia, guarda. Eu não peço ao Senhor que os tire do mundo,
mas que o Senhor os guarda, o Senhor os livra. Então Jesus muitas vezes ele não quer que nós saímos daqui, porque nós temos o que? Missão, nós temos propósitos a cumprir por Ele. Ele diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então enquanto não se cumprir esse tempo, Ele não vai nos tirar daqui. Enquanto a última palavra não for pregada neste mundo, a última pessoa a receber o Evangelho da salvação, aí é a volta do Senhor Jesus. Mas como que nós temos que viver? Nós temos que viver uma vida santificada. Quando a palavra nos diz que o noivo tardou. São muitas as pessoas que não se preocupam muito com a vida do noivo. O que representa, o que o Senhor Jesus está dizendo para nós? O que Ele nos explica nessa parábola das 10 virgens? Ele nos explica para que nós podemos compreender, para que nós podemos nos preparar para a volta dele. Ele está nos colocando não um ponto de interrogação, mas uma questão a nós compreendermos, aceitarmos e praticarmos. Preparar a cada dia, perseverar, orar, buscar. Tem uma palavra muito linda que eu amo. São várias, mas ela nos desperta quando nós falamos: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Cubra-me com as tuas poderosas asas. É quando nós vamos para Salmo 139, quando a palavra diz: o Senhor nos sonda e nos guarda. O Senhor, Ele conhece o nosso levantar e o nosso sentar, e de longe Ele sabe de todos os nossos caminhos. Então cada passo que nós damos na vida, cada movimento, e a palavra também diz que mesmo que não haja uma palavra na minha língua, mas Ele sabe de nossos pensamentos. Então que nós tenhamos pensamentos voltados para as coisas do alto, que nós tenhamos pensamentos voltados para as coisas do Senhor Jesus. Que nós podemos amar ao Senhor Jesus, mas de um coração quebrantado, como aquele primeiro amor quando nós conhecemos. Aquele primeiro encontro, quando a gente saía falando para as pessoas do Senhor Jesus, e muitas vezes as pessoas não nos compreendiam. A própria família intrigava, irritava, zombava. E até quando nós chegávamos, falava: lá vem o crente, ele só fala a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo vai trabalhando com essas pessoas. Ele vai moldando, porque onde tem o rastro, onde tem o pisar do Santo de Deus, do ungido de Deus, vidas são transformadas. Aleluia! Amém. Então, amados irmãos, nesta noite, fique atento aos sinais do Senhor. Muitas vezes você está com enfermidade, você está com problema familiar, você está também com problema financeiro, algo que não está encaixando, que não está dando certo, algo que está engavetado aqui na mão dos homens da lei. Mas uma coisa eu digo: nosso Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que destranca, é o Deus que desamarra tudo. Então, numa noite como essa, no último dia de festa, fique atento à palavra do Senhor. Aleluia! Porque muitas vezes uma palavra lançada aqui do altar do Senhor, ela pode preencher aquele vazio que tu está tendo nesta noite, que a tua família está tendo. Porque quando o Espírito Santo opera, nada impede, não há barreiras. Aleluia! Aleluia, Deus! Jesus fala das virgens prudentes, representam aquelas pessoas que ouvem o Evangelho da salvação do Senhor e elas se convertem, e elas creem no Senhor Jesus, e elas também se arrependem dos seus pecados. Essas são as virgens prudentes. Elas creem, elas se convertem e elas vivem verdadeiramente para o Senhor, aguardando a sua vinda. Mas com todo fervor no coração.
vivendo uma vida, vivendo uma nova vida santa e piedosa na presença do Senhor. Essas são as virgens prudentes. Essas são aquelas virgens que no dia da festa que o Senhor Jesus chegou, elas estavam preparadas. Elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus. Elas estão tendo uma vida voltada, uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida de adoração, uma vida de prestabilidade de obras para o reino de Deus. Para ela, tudo que faz na obra de Deus é nada diante do que Deus tem feito em nossas vidas. Aleluia! A essa troca, porque quando o pai estende os braços sobre o seu filho, muitas das vezes nós esperamos bênçãos abundantes, mas muitas vezes o pai não quer dar bênção naquele momento. Muitas vezes o pai quer te preparar para aquilo que você vai assumir para você receber aquela bênção. Porque muitas vezes nós não temos capacidade de fazer aquilo, de manter aquilo que o Senhor Deus nos deu. Então por isso que nós temos que ter paciência. Nós temos que ser pacientes, perseverantes e cuidadosos nas coisas do Senhor. Glória a Deus! As virgens insensatas, as virgens que estão numa situação muito difícil perante o Senhor Jesus, são essas virgens que quando o Senhor Jesus vier e que a porta do reino se abrir, elas não vão ter condições muitas vezes de entrar. Há um período em que nós vivemos, nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. Tudo, como eu disse, tem um início, tem um meio e tem um fim. Então o Senhor Jesus, Ele nos deu liberdade, livre-arbítrio, liberdade de escolha para você, pastor, para vocês aqui, escolher qual o caminho que você quer seguir, se é a porta estreita ou é a porta larga, se a gente quer seguir a Deus ou quer seguir a Mamon. Qual o caminho? Porque Jesus deixou bem detalhado em João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho. Ele falou: eu sou o. Ele não colocou: eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. E ele vem dizendo: eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. E ele finaliza dizendo: ninguém, nenhuma pessoa nesse mundo, nenhuma lei da terra, nenhum poder terreno, mas só eu, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para ir a Deus, só existe um canal, é o Senhor Jesus. Só existe um canal, é o Senhor Jesus. Então nós temos que estar realmente caminhando nessa caminhada. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Vai haver muitas barreiras, vai haver muitas barreiras. Certa vez um jovem estava cursando a faculdade de Direito, e entre 42 alunos teve um aluno que passou em primeiro lugar. E no dia da reunião, da comemoração, da entrega dos certificados, dos diplomas, eles resolveram homenagear aquele jovem, o jovem número 1. Na reunião, chamou esse jovem numa tribuna e falou: meu jovem, você vai ser entrevistado por uma pessoa e você aqui vai contar todas as suas expectativas de vida que você precisa. O que você vai fazer depois de você conseguir algo tão excepcional, durante 5 anos, 42 alunos, você ser o primeiro? Tudo bem. Então você sobe na tribuna. Mas só que tem um detalhe. As pessoas que fazem entrevistas, aquele especialista não está aqui. Tem algum problema? Nós temos um pastor que falou que pode fazer entrevista com você. Você aceita? Pastor, é? Aceita. Aceito. Boa tarde, meu jovem, tudo bem? Eu estou muito feliz em fazer essa entrevista nessa noite. Você foi honrado, você passou em primeiro lugar. Ô pastor, obrigado.
E aí, meu jovem, qual a expectativa de vida agora para você? Ah, pastor, agora eu quero ganhar bastante dinheiro. Aí eu quero fazer coisas grandes. Aí eu quero ser o melhor. Eu quero também, pastor. Eu sei que muitas pessoas vão ser ajudadas por mim. Mas eu quero ser o melhor, pastor. Tudo bem. Você quer ser o melhor? Tudo bem. E o que você pretende fazer depois disso? Os seus sonhos, os seus projetos? Ah, pastor, eu quero viajar. Eu quero ir para a Califórnia. Eu quero ir para o Japão. Eu quero ir para vários países. Eu quero conhecer muita gente. Ah, tudo bem. E depois? Ah, pastor, depois eu venho aqui para o Brasil. E daí eu vou abrir minha empresa. Eu vou ganhar bastante dinheiro. E eu vou comprar carro. Eu vou comprar casa. E eu vou ser uma pessoa bem sucedida. E pastor, calmamente. Porque pastor sempre é calmo, né? Não é verdade? O pastor, e depois? Aí o jovem que não conhece a Deus, que é mundano, ele já começa a se intrigar. Ah, pastor, de novo o senhor só fica? E depois? Calma, jovem. E depois? Ah, pastor, depois todo homem tem que se casar. Eu sou jovem, bonito, né, pastor? É você que está dizendo. Então eu vou me casar, eu vou ter família, eu vou ter filhos. E depois? Ah, pastor, eu vou pegar minha esposa, eu vou passear nos Estados Unidos. Eu vou conquistar tudo aquilo que eu queria na minha vida. Pastor, o senhor não vai perguntar e depois não, né? Pastor. Ah, pastor, não tem mais como estar falando para o senhor. Só depois. E depois, pastor? O que depois, pastor? Está na hora, eu já vou estar velho. Está na hora de eu morrer. Eu não tenho mais nada para fazer. O pastor de novo olhou para ele. O senhor não vai falar nada? O pastor falou, você já sabe o que eu vou perguntar. E depois eu vou morrer, pastor. O pastor continua olhando. E aí, pastor? E para onde que você vai? São coisas, irmãos, na vida. Porque eu vivia neste mundo. Sempre alguém me perguntava, e depois? Porque quando a gente começa a pensar nas coisas materiais, que a gente não conhece o Senhor Jesus, aí quando a gente tem um confronto com Ele, a gente tem um encontro com Ele, que Ele toca em você, Ele mexe no seu interior, Ele mexe no seu sentimento, Ele mexe na sua vida, você não começa mais a se preocupar, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Então esse jovem falou, pastor, me perdoe. Eu quero fazer o que o Senhor faz. Para quem o Senhor serve? Ele falou, eu sirvo um Jesus grande e poderoso. Pastor, eu quero aceitar Ele, eu quero servir com o Senhor. A faculdade toda não sabia o que fazer, ficou olhando, as pessoas não compreendiam. Ele falou, pastor, vamos sair daqui. Assim é a nossa vida, irmãos. Muitas vezes a gente quer conquistar tanta coisa, mas a gente não se prepara para a hora da chegada do esposo. A gente começa a se envolver com as coisas daqui da terra. A gente começa a se envolver com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, com as nossas soluções. O dia tem 24 horas, nós não tiramos nem 10% para oferecer ao Senhor Jesus. E muitas vezes passa os dias e as escrituras sagradas estão guardadas na prateleira, cheia de pó, guardada, e sem nós tocar nela para ouvir o Senhor Deus falar em nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos diz em cartas a 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17, ele diz assim, a palavra do Senhor: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para exortar e também para repreender em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aqui está a palavra do Senhor. Aquele que busca, aquele que coloca a sua vida na palavra de Deus, esse pode falar.
Eu estou à espera do noivo. Eu estou preparado. Eu estou preparado para ter esse encontro com o noivo. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o nosso propósito nessa terra é nos preparar para a vinda do Senhor Jesus, alcançar a terra prometida. Assim como os israelitas saíram do cativeiro e caminharam, que era para ser uma caminhada de 40 dias, caminharam 40 anos. Por quê? A desobediência, a murmuração, tudo isso fez com que muitas vezes a nossa caminhada, os nossos projetos, aquilo que nós temos a ser solucionados pela nossa insensatez, pela nossa negligência nas coisas do Senhor, elas não se concretizam, elas não venham se tornar realidade. Mas a culpa não é do Senhor, é a nossa culpa. No saber conduzir as coisas com carinho, com zelo, com atitude, com caráter, sabendo que nós servimos a um Senhor que é o Rei da Glória, que não pode ser feito as coisas de qualquer jeito. Tem que ser feito o melhor, tem que ser feito o especial de cada um de vocês. Faça o melhor, dá o melhor, seja o melhor, não importa o que falam, faça, caminhe, honre aquele servo fiel e honesto na presença do Senhor. Jesus, ele fez uma promessa de voltar. E nós não devemos esquecer da promessa do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, depois de ressuscitado, o Senhor Jesus passou 40 dias. Quantos dias? 40 dias. O Senhor Jesus não podia ir para o céu logo? Ele ressuscitou, já ia estar ao lado do Pai. Mas pensa num camarada que tem amor. Ele falou: não, os meus discípulos, pastor, está tudo desesperado, preocupado, porque o mestre morreu. E o mestre ressuscitou, e agora? E o mestre falou que ele vai ao lado do Pai. Então ele vai nos deixar só. Então houve uma tristeza no coração. Imagina, você ama uma pessoa a vida toda, e aquela pessoa fala: olha, eu vou subir, eu não vou estar aqui, eu vou viajar, eu vou para longe. A tristeza vem no coração, isso é natural. Então aqueles discípulos ficaram entristecidos. E Jesus disse para ele: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou subir. Aí no dia que Jesus subiu, eles ficaram olhando. Jesus ficou 40 dias. Nesses 40 dias Jesus ficou ensinando, Jesus ficou preparando, Jesus ficou consolando. Jesus passava no ninho: meu filho, não desespere, o seu amado vai estar lá em cima, eu nunca abandonarei vocês, eu estarei com vocês até o fim dos séculos. É como você ter um pai que ele se preocupa. Por isso que esse ministério chama os braços do Pai. Eu amei isso aí. É você estar envolvido nos braços do Pai. Ninguém te toca, o Pai que está te guardando, não precisa ter medo de nada. Então Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu vou subir. E muitos ainda ficaram duvidando. Imagina, o corpo subir ali imerso, e daí ele subiu. E quando ele está subindo, aos discípulos tudo entristecido. Mas antes de subir, Jesus, quando fez a promessa, Jesus disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou subir, mas eu vou voltar. Aleluia. No Evangelho de João 14:2, Jesus vai falar do que ele vai preparar. Mas antes disso, Jesus fala assim para eles: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa apenas para vocês, e isso é tudo, irmão, da nossa vida. Aleluia. Ele disse assim, João 14:1, creia em Deus, creia em Deus. Quer dizer, como eu disse, crê no meu Pai. A sua fé tem que estar no meu Pai. Aí ele diz: e crê em mim também. Só isso já bastava. Crê no Pai, crê no Filho. Pronto, não faz mais nada. Mas Jesus, como ele gosta de deixar a coisa bem arrumada, para a gente entender, Jesus disse: olha, na casa do meu Pai, ó, lá em cima, na casa do meu Pai. Quando Jesus disse isso,
Eu creio que muitos discípulos falaram, Senhor, mas então a nossa morada não é aqui. Não. Por isso tem muito crente apegado aqui nas coisas da terra. Eles querem só mexer aqui, só querem ficar fuçando. Aí você pergunta para o irmão, você viu como é que está a lua ontem? Você viu as estrelas? Ah, irmão, eu não estou tendo tempo de olhar para cima não, eu estou tão preocupado com as coisas. Acontece muito isso. A gente está muito ligado. Então Jesus disse, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. É Jesus se declarando, dizendo que na casa do Pai, de Deus, tem muitas moradas. Aí Jesus faz a promessa. Ele disse assim, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, agora que está a promessa, ó gostoso. E quando eu preparar, eu voltarei. Olha que promessa para nós. Ele vai voltar. Ele falou, eu voltarei. Mas não é só isso. Ele fala, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Quer dizer, ele não está entregando a ninguém, para mim mesmo. Para mim, Jesus. Aí ele diz, e para onde eu estiver. Onde é que Jesus está? Ao lado do Pai, né? Vocês estejam comigo. Imagina Deus aqui, Jesus aqui, e nós tudo aqui em volta, sentados, adorando dia e noite. Você já pensou o prazer que tem isso aí, gente? Dá para preocupar em preparar ou não dá? Então dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, a pergunta, vamos supor, quando você responder, é uma reflexão que você vai fazer dentro de você, cada um. Se eu pudesse perguntar desse canto aqui e do outro canto, você está se preparando? Está realmente se preparando? Como diz Jesus, está realmente no azeite, o que simboliza poder e força, a do Espírito Santo. Está se preparando realmente? Então essa é uma pergunta que ela muitas vezes vem a ferir. Pode dizer assim, evangelista, eu já estou preparado, mas será que está mesmo? Porque quando nós estamos preparados, nós temos a certeza que nós não vamos mais pecar. Aleluia! Que nós não vamos mais observar coisas obscenas e desejar. Que nós não vamos mais concordar com as coisas do mundo, aceitar e aplaudir. Que nós temos que ter uma vida piedosa e uma vida de santidade. Então se você realmente nesta noite está nessa vida de santidade e tem certeza que tudo que você vê não vai abalar a sua estrutura como servo de Deus, aí você já está preparado, já está pronto para subir. Mas se falta, como falta em mim muitas coisas, eu estou me preparando. E essa preparação, irmãos, ela machuca. Essa preparação muitas vezes ela te tira do sério. Ela te tira para momentos que muitas vezes você não quer conviver. E você é machucado, você é experimentado, você é constrangido. O Senhor Jesus não disse que nós ia ter carro, casa, casarão, fazenda. O Senhor Jesus disse assim, ó, eu digo-vos isso porque neste mundo vocês terão aflições. Tenha bom ânimo. Então, nós crentes, nós temos que saber o seguinte, nós vamos ter aflição. Mas Jesus disse, tem bom ânimo. Imagina você ter aflição com ânimo. É um pouco complicado, né? Mas Jesus falou. Ele é o nosso rei. Ele falou, você vai ter aflição. Mas ele vai estar junto. Porque ele diz assim, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Nós não vamos vencer o mundo sozinho. Mas se você está em Cristo, se você está enraizado nele, está arraigado na palavra dele, nele, automaticamente nós vamos passar por essas aflições, vencer as tribulações e chegar no caminho certo do Senhor Jesus. Amém, meus amados? E nós temos que estar sempre buscando realmente esse azeite. A outra pergunta, essa é a noite das perguntas, né? É gostoso pergunta? É bom, né? Sabia que a pergunta desperta algo na gente? Porque aquela pessoa, pastor, que vive na rotina, mas ninguém confronta, ninguém faz ela pensar. Ela vive uma pessoa assim opaca, uma pessoa assim muitas vezes sem vida. Ah, mas eu estou na presença do Senhor Jesus, mas tem algo que te impacta, a saber que Ele pode sair das suas mãos, que o Espírito Santo pode ir embora, porque a palavra diz, e não vos entristeçais o Espírito Santo de Deus, que fosse selado em vós para o dia da redenção. Se a palavra diz para não entristecer, porque foi selado, e se nós entristecer, ele pode ter sido tirado de nós.
E se tirou o Espírito Santo do crente, o que é que acontece? Ele vira um bagaço. Ele volta tudo lá para o mundo, do jeito que ele era. E isso são milhões, irmãos, nós temos essa contenda. É por isso que há motivo da preparação, da entrega total e da participação da obra do Senhor. Então a pergunta é: como está o seu relacionamento com o Pai, com Deus, com o Filho, o Senhor Jesus, e com o Espírito Santo que habita em você? E a terceira, qual o seu grau de relacionamento com o Senhor? Qual a quantidade? Qual a extensão desse relacionamento? Isso é muito importante, irmãos. Nós começarmos a perguntarmos para nós: como está o meu grau de relacionamento com o Senhor, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? O que eu tenho feito para me aproximar, para me achegar mais? Porque a palavra do Senhor diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vocês. Limpai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. É uma ordem, é uma lei. Chegai-vos. Então nós temos que chegar ao Senhor. Quando você chega, o Senhor vai entender o quê? Que você quer a proteção dos braços do Pai. Aleluia. Mas se você afasta, Ele deixa, muitas vezes você pode apanhar. Se Ele te escolher, você vai apanhar, mas você vai voltar. Mas muitas vezes você pode voltar cheio de doença, com dores, ou muitas vezes até no momento difícil da sua vida. Então qual que é o melhor? Que nós amamos ao Senhor, cada vez se achegar mais junto dele, cada vez buscar mais os braços, buscar mais o carinho, o conforto, buscar mais o conforto do Espírito Santo em nossas vidas. Então essa noite é uma noite recheada de azeite do Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, tudo em nossas vidas tem um princípio. Eu digo um início. Aleluia. Tudo tem um começo. Tudo tem um princípio. E todo princípio em nossa vida, ouça com atenção, todo princípio em nossa vida tem um propósito. Todo princípio tem um propósito. E todo propósito tem uma realização. É no nosso campo material e é no campo espiritual. Por que que eu estou aqui essa noite? Por que que vocês estão aqui essa noite? É um princípio. Qual foi o princípio? Deus usou o seu profeta, Valdivino de Deus, aí no Hospital Rosa Pedrocian, fazer uma consulta rotineira. Ele poderia ter vindo embora para sua casa. Mas qual é o propósito de Deus? Deus formou o princípio dele lá. Deus colocou no coração dele de me visitar na minha casa, passar uns momentos de horas com a gente, e ele convidar o evangelista Jackson para estar aqui nessa noite. Aleluia. Houve um princípio, houve um propósito. E qual a realização? É o servo do Senhor está trazendo a palavra do Senhor nessa noite para a igreja, para dizer: igreja de Deus, prepare-se, porque o noivo vai voltar. O noivo está chegando. E qual o princípio, o propósito e qual a finalidade da igreja? Receber no coração como uma terra fértil, receber essa palavra viva de Deus. E eu digo como servo do Senhor, humilde como eu sou, e que essa palavra ela venha ser enraizada, e que ela venha crescer e produzir frutos para o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E que a permanência de cada um de vocês seja constante, que nunca deixe de estar neste barco do Senhor Jesus conosco. Amém? Aleluia. Jeová da glória, aleluia. Obrigado, meu Deus. Toda honra, toda glória, toda
Há momentos na vida é que nós temos que parar e refletir, porque nós andamos numa caminhada, numa corrida muito grande, para que nós não esqueçamos este caminho em que nós estamos seguindo, para que nós não deixamos este caminho que nós estamos indo, para que nós não deixamos de buscar ao Senhor todos os momentos da nossa vida. Assim como há um princípio em nossas vidas, assim como há um propósito e uma finalidade em tudo, assim são os princípios de Deus. E nós temos que estar muito atentos ao chamado do Senhor, ao que o Senhor tem que falar para nós. A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra diz que a terra era sem forma e a terra era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E a palavra do Senhor disse que Ele, pela sua palavra, Ele criou o sol. E todas as coisas o Senhor Deus criou. E o Senhor Deus, não pela sua palavra, mas pelas suas mãos, Ele criou, Ele fez, Ele se abaixou. E do barro Ele pegou e nos formou. Ele nos modelou. Aleluia. E Ele viu que era a semelhança dele. Aleluia. E Ele nos pegou e deu um sopro em nossas narinas. E nós recebemos vida. Aleluia. Assim como nós recebemos vida, a nossa vida também, assim como a terra era sem forma, a terra era vazia, Deus deu forma, Deus formalizou cada um de nós. Nós não tínhamos destino, nós não tínhamos forma, nós não tínhamos certeza. Então Deus é um Deus de conserto. Ele entrou com conserto e nos consertou, nos alinhou e nos colocou no caminho que Ele quer. Aleluia. Havia trevas em nossos corações, maldade, ódio, rancor, raiva, inveja, ira, cobiça, orgulho. Deus limpou e Deus colocou a luz, que é o Espírito Santo, em nosso coração, para que nós não viemos mais a pecar, para que não venha mais a produzir nada ruim em nossa mente e em nossos corações. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos? Glória. Obrigado, Deus. Então esse Deus maravilhoso, Ele toda tarde, assim que Ele fez o homem, toda tarde Ele descia no jardim do Éden, e carinhosamente Ele vinha visitar o seu filho Adão. Ele vinha perguntar: meu filho, como que você tem passado? Como que está você? Isso chama-se relacionamento, intimidade que nós temos que ter com o nosso Deus todos os dias. Ele diz: quando orares, entra para o teu quarto e fecha a tua porta. E fechando a tua porta, fala ao teu pai que está aí no culto. E ele que vê no culto, ele te recompensará. Então, quando nós falamos que Deus descia para falar com Adão, simboliza relacionamento e intimidade que nós temos que ter a cada dia. Deus viu também que o homem estava entristecido porque ele estava só. Mas Deus é um Pai que conhece tudo, o coração conhece todas as coisas. Então Deus colocou o seu filho. Deus colocou a ele a estar no sono profundo. E desse sono profundo Ele tirou a costela do seu filho. E quando Adão acordou, ele estava ao lado da sua amada, da sua esposa. Amados, o que eu quero dizer com isso é que Deus zela pela família de cada um de vocês. Deus construiu a família para a família ter vitórias. Deus construiu a família para a família crescer. Deus não construiu a família para ser colocada na mão de Satanás, não. Deus colocou a família para ser honrada, para ser consagrada ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Mas veio orgulho, veio a desobediência, e o homem desobedeceu a Deus.
Desobedeceu de uma forma que entristeceu o coração do pai. E pela sua desobediência, ao desobedecer às ordens do pai, com todo o carinho, todo o amor que o pai tinha, o pai ficou decepcionado. E pela desobediência, o pai expulsou o filho do seu paraíso. O que eu quero dizer com isso é que Deus se uma de cada um de vocês. Pode ter certeza. Nada pode tocar em vocês. Porque cada um de vocês é ungido, e é tocado, e é construído pela mão de Deus. Nada poderá tocar em vocês. Mas passou-se algum tempo, e Deus viu que nós somos entregues na mão de Satanás. Porque quando você sai da presença de Deus, você entra na presença do inimigo. Você não pertence mais ao Senhor Jesus, você pertence ao diabo. Porque você vai fazer a vontade dele, até o dia que você se rebelar e entender que onde você estava é o caminho certo, e você se arrepender, Glória a Deus. se humilhar os pés do Senhor, para novamente você ter a resposta do perdão de Deus. Aleluia. Então Deus, no seu amor, na sua bondade, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Agora entra o segundo plano de Deus, o primeiro da criação, o segundo plano da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas que tenha a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio à terra, Ele não veio para nos julgar, Ele não veio para te julgar. Ele veio para resgatar o pecador do pecado através do seu arrependimento, através da renúncia de toda imundície, de toda porcaria que nós temos feito. Em João 3,17 diz a palavra do Senhor: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Jesus não veio para colocar a mão pesada em você, para julgar os pecados de mim e de você, para dizer o que nós fizemos de errado, que nós não temos direito de voltar, não. Ele veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo mundo, todas as pessoas fossem salvas por Ele. Agora vai depender de cada um. A palavra do Senhor continua dizendo: aquele que crê, não de lábios, aquele que crê de coração, aquele que colocar sua vida nas mãos do Senhor Jesus será salvo. Mas a Bíblia também diz: aquele que não crê já está condenado. E qual é a condenação? A Bíblia nos diz que a condenação é esta: que a luz, o Senhor Jesus veio ao mundo, mas que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, as suas obras eram perversas. Quem puder dar glórias a Deus e aplaudir ao Senhor, quem puder aplaudir ao Senhor Jesus. Amados irmãos, há um chamado do Senhor Jesus para todas as pessoas, porque quando diz que Ele veio ao mundo não para condenar, mas que para todos fosse salvo por Ele, há um chamado. Mas nem todos aceitam esse chamado. Há um chamado, mas nem todas as pessoas querem renunciar ao pecado e nem vir para a luz, porque os seus ouvidos estão tapados, as suas mentes estão cauterizadas. Aconteceu algo na sua vida que impede que eu vença essa barreira e me aproximo, e me arrependo, e me humilho para me conseguir a presença do Rei Jesus. Mas para isso há um motivo, porque a Bíblia nos faz conduzir, nos explicando os ensinamentos
E se nós realmente estamos atentos e buscando uma palavra sadia, uma palavra transparente, o Evangelho de salvação, nós vamos compreender, entender e praticar tudo aquilo que o Evangelho nos ordena. Aleluia. Como mandamento. Glória a Deus. Em carta 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a palavra nos diz assim: nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. O que acontece? O diabo, ele está em todas, durante a vida. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele está em nossa volta, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Isso é real. O mundo espiritual existe. São 22 bilhões de anjos caídos. São 22 bilhões de anjos querendo nos tirar da presença de Deus. As lutas são muitas. E quando nós nos tornamos crentes, buscando, pessoas consagradas, pessoas buscando, vem as tentações, vem as lutas. E é nesta hora que o diabo quer cegar o entendimento, não só dos incrédulos, mas de todos aqueles que buscam, de todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Eles querem enfraquecer, a colocar o Evangelho do Senhor em segundo plano e as suas razões, a sua vida material, social em primeiro plano. Por isso que nós temos que observar a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus 6,33. Serve para toda a igreja e para mim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o diabo não vai ter força sobre a nossa vida. Porque o Senhor diz que as outras coisas, eu digo assim, tudo que nós estivermos esperando, tudo que estiver obstruindo a nossa permanência na presença do Senhor, o Senhor Jesus vai tirar, vai libertar e vai nos deixar seguir esta caminhada com Ele, apesar das lutas e apesar das dificuldades da vida. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Renove a sua mente, renove o seu coração, renove a cada dia todos os seus pensamentos, toda a sua vida. Seja com maturidade, seja com busca, seja na oração, seja na perseverança, porque a cada dia o noivo está mais próximo. A cada dia que está passando, está aproximando dos dias. Vamos purificar a nossa mente, porque muitas vezes nós recebemos influência de pessoas mundanas, muitas vezes conselhos que de nada vão nos edificar. Muitas vezes a amizade que nós temos há muito tempo e não queremos perdê-la porque temos um carinho especial. Afaste-se dos conselhos mundanos. Afaste-se dos conselhos dos ímpios. O Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. É uma palavra muito poderosa. Cada um de vocês aqui é a luz do mundo. Cada um de vocês tem um brilho. Cada um de vocês é sal. Vocês têm que saber preparar, têm que saber dialogar palavras temperadas. O sal não pode ser usado muito e nem pouco, ele tem que ter um tempero. Para quem o use, agradeça, aproveite, se alegre.